Ontem eu deixei aberto aqui nos stories do Insta aquele quadrinho para vocês me fazerem perguntas sobre o Whey Protein, tá? Eu selecionei algumas e vou estar respondendo hoje para vocês. Primeiramente, só para situar vocês, o Whey Protein é a proteína do soro do leite, tá? É um suplemento proteico, que muita gente usa, principalmente aquelas pessoas que procuram hipertrofia. E uma das perguntas que eu selecionei é: quando tu acha realmente necessário o uso do Whey? Então, para quem eu recomendo, normalmente são aquelas pessoas que não conseguem se organizar de forma tão eficiente para fechar todas as proteínas através da alimentação, tá? Então, o suplemento nunca jamais vem para substituir alguma refeição, então ele é um suplemento, ele vem para agregar alimentação. Mas, por exemplo, pessoal que trabalha no escritório, lanche da tarde é meio complicado comer um frango, por exemplo, ou levar algum laticínio, um queijo branco. Então, ele vem para trazer essa facilidade para a gente conseguir fechar proteínas na alimentação, tá? Então, eu indico para essas pessoas, normalmente pessoas que fazem algum exercício de força, que buscam hipertrofia, mas não precisa ser necessariamente para quem busca hipertrofia, tá? Então, pessoas que estão em fase de emagrecimento, também é legal ter uma dieta um pouco mais hiperproteica, né? Então, pode ser usado para elas também, por mais que eu sempre indique que tenha algum exercício de força aliado, mesmo quando a pessoa busque somente emagrecimento. Outra pergunta foi: posso tomar pelo café da manhã, substituir o café, e à noite no pós-treino como janta? Não indico também, tá? Então, aquilo que eu falei, ele é um suplemento, ele vem para agregar alimentação, ele não é um substituto de refeição. Então, um café da manhã ali com pão integral, com ovo, com creme de ricota, com alguma fruta, ele vai ser muito mais rico do ponto de vista nutricional, com muito mais fibra, muito mais compostos bioativos do que se tu simplesmente tomar o Whey Protein. A mesma coisa na janta, tá? Então, uma janta com vegetais, com salada, com uma comida mesmo de verdade, com uma carne, né? Uma carne mais magra ali, eu indicaria muito mais fortemente do que usar o Whey Protein, tá? A não ser em alguns casos muito específicos, que a pessoa acorde e não tenha vontade nenhuma de comer, e a gente precisa fechar a proteína dessa dieta, então a gente acaba colocando ali o Whey Protein de manhã ou à noite, em alguns dias que a pessoa está totalmente cansada e sem disposição nenhuma para preparar a janta. Em último caso, sabe? Não tem nada em casa, então melhor do que ficar em jejum, né? Melhor tomar o Whey Protein. Mas usar como sempre, como regra, assim, não recomendo de forma alguma, tá? Qual o melhor horário para tomar? Não tem, tá? Não tem melhor horário para tomar, a gente tem que ver mesmo a dieta como um todo. Então, o suplemento vem para suprir uma necessidade ali que tu não tá conseguindo para alimentação. Então, pode entrar num horário que fique bom para a pessoa. Então, por exemplo, até alguém que treina, não precisa necessariamente ser um pós-treino. Por exemplo, a pessoa treina ali de manhã, lá por umas 11 horas. A pessoa treina das 11 ao meio-dia. O pós-treino dela pode ser muito bem o almoço e deixar o Whey Protein para algum outro momento do dia, ou antes de dormir. Então, não tem nenhuma regra de ouro pro uso do Whey, tá? Em questão de horários. O que vai contar mesmo é a quantidade total de proteína que tu vai ter no dia, dependendo do teu objetivo, né? Se for no caso da hipertrofia, a gente vai ter que cuidar muito isso. Então, o que vai contar mesmo é o total e a distribuição, né? Então, não adianta, por exemplo, comer 5 bifes no almoço e não comer mais proteína ao longo do dia. Mas o Whey funciona muito bem na parte da tarde, porque é um momento que o pessoal tá no escritório, no trabalho, então acaba sendo uma proteína mais fácil, né, de transportar. E à noite também, como sei, eu acho uma opção super legal e pós-treino, né, quando for no horário que cabe. Qual o melhor e mais indicado quando se tem que perder peso? Tem que cuidar da questão de calorias geral ali do Whey, né, cuidar da questão de carboidrato, então é bem importante que quando forem comprar, dá uma olhadinha na tabela nutricional, então de forma alguma
pode ter mais carboidrato do que proteína, né? Não faz sentido. Então ali eu sempre acabo indicando um whey que tenha em torno de 5, 6 gramas no máximo de carboidrato, pra gente poder usar o carboidrato no alimento, né? Então a gente não precisa suplementar o carboidrato na maior parte das vezes. E a gente consegue muito mais vitaminas, minerais, fibras, compostos bioativos no alimento do que no suplemento em si, né? Então, para quem quer perder peso, cuidar a dieta em geral, não tem também uma regra de ouro, tudo vai depender do contexto geral da tua alimentação. Mas um whey ali com em torno de 25, 26 gramas de proteína, uns 5 gramas de carboidrato no máximo e umas 3 gramas no máximo de lipídios seria um whey que a gente considera legal e dá para usar tanto na hipertrofia, tanto no emagrecimento, tudo vai depender do contexto geral da tua dieta. Então a gente sempre tem que olhar como um todo, né? A gente tem ali indicações de proteína por quilograma de peso e tudo mais, mas a gente tem que levar em consideração o resto todo da dieta, como é que tá teu treinamento. Então o whey não faz milagre, mas ele é um suplemento super bom, não é indispensável de forma alguma, mas ele tá aí pra ajudar quem tem a vida muito corrida, né? Que não tem tempo de preparar um lanche mais elaborado na parte da tarde, ou quem já tem um peso um pouco maior, assim, uma pessoa maior que precisa de mais proteína, então fica complicado fazer muitas refeições, às vezes não tem nem capacidade gástrica para comer tanto, para gerar hipertrofia, então acaba ajudando nisso também. Pode ser usado por idosos tranquilamente. E isso. A gente vai conversando aí, vocês vão me mandando, se tiverem mais alguma dúvida, pode me mandar que eu respondo por direct, tá? Mas são essas que eu selecionei que eu achei um pouquinho mais interessantes.